Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma discussão sobre os capítulos de Alma. E dessa vez nós vamos discutir do capítulo 23 ao 29. Devemos notar que nesse capítulo 23 começa-se com a proclamação do rei dos Lamanitas para que ninguém tocasse em Amon, nem em Arão, nem em Omner, nem em Imne, ou em qualquer de seus irmãos que iriam pregar a palavra de Deus. Isso está no versículo 1 de Alma 23. Não importando onde estivessem, em qualquer parte de sua terra. Então aí é o início da proclamação da liberdade religiosa entre os lamanitas. E ele enviou decreto, então foi uma medida oficial, legal, que não deveriam tocar nesses pregadores ou em qualquer dos pregadores que viessem trazer a palavra de Deus. Não podiam aprisioná-los, não podiam expulsar, não podiam açoitar, não podiam apedrejar. E o que é interessante no versículo 2 é que eles deveriam ter livre acesso às suas casas e também aos seus templos e aos seus santuários. Isso me leva a pensar, será que esses pregadores que estão pregando a palavra de Deus, os missionários, por exemplo, mas pode ser o líder de nossa ala, o conselho de nosso pai, está tendo livre acesso à nossa morada, a nosso coração? Será que a palavra que eles estão pregando está tendo livre acesso àquele terreno fértil que nós comentamos aula passada, para que possa crescer a semente da fé? E aí nós teremos o versículo 5 e 6 de Alma 23, que com essa pregação liberada na terra, milhares foram levados a conhecer o Senhor. Sim, milhares foram levados a acreditar nas tradições dos nefitas. Lembra que antes era a tradição dos pais, agora nas tradições dos nefitas. E foram-lhes ensinados os registros e as profecias que haviam sido transmitidas até o presente. E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia. Lembram o espírito de profecia? Apocalipse 19:10 é o testemunho de Jesus Cristo, e o poder de Deus, que fazia milagres por meio deles. Sim, digo-vos que, assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor nunca apostataram. Então eles estavam vindo de uma crença nas tradições dos pais, totalmente contrária à lei de Deus. Eles eram totalmente apóstatas, ou seja, haviam se afastado da verdade, mas todos aqueles que acreditaram nas palavras verdadeiras de Amon e seus irmãos e foram realmente convertidos, nunca apostataram. Então, será que nós realmente somos convertidos ao Senhor para nunca apostatar? Ou somos aqueles que nas primeiras decepções da vida, nas primeiras dificuldades, nós abandonamos essa pseudo-conversão e apostatamos do Senhor? E ele dá uma lista, a partir do versículo 8, daqueles que se converteram. Mas antes, nós vamos ver o versículo 7, que diz: tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus, nem contra qualquer de seus irmãos. Então eles abandonaram, eles depuseram as armas de rebelião. Aqui a gente pode estender um pouquinho mais o nosso pensamento e não só simplesmente interpretar como armas físicas que maltratavam, que tiravam a vida dos seus semelhantes, mas quais são as armas de rebelião? Às vezes é a cerviz dura, aquela cabeça dura que nós temos, aquele
coração de pedra que não aceita o perdão de outras pessoas, ou aquele orgulho que nós temos, que não aceitamos nenhum conselho de um líder nosso ou de uma palavra de arrependimento. Então, essas são as armas de rebelião que nós podemos depor para não mais lutar contra Deus. Lembra-se? O homem natural é inimigo de Deus. Não precisamos ser esse inimigo de Deus. Então, nós podemos depor a inveja, a malícia, os maus pensamentos, as más obras, o orgulho, tudo isso, para que nós possamos não mais lutar contra Deus, nem contra qualquer de nossos irmãos. E, como eu disse no versículo 8, ele dá, a partir do 8, dá uma lista daqueles que se converteram. Então foram os lamanitas de Ismael, os lamanitas que estavam na terra de Midone, os lamanitas que estavam na cidade de Nefe e os lamanitas que se achavam na terra de Silom, Senlom, na cidade de Lemuel e na cidade de Siminilom. E aí, esses foram convertidos ao Senhor e todos esses depuseram as suas armas de rebelião. Sim, todas as suas armas de guerra. Então eu estou causando guerra por causa do meu orgulho, por causa da minha língua, por causa da minha fofoca, por causa da minha inveja. São essas armas que eu tenho que depor. Mas também houve aqueles que não desejaram seguir os caminhos do Senhor. E ele também faz uma lista. Ele diz, no versículo 14, e os amalequitas não foram convertidos, exceto um. Então, só um amalequita foi convertido. Imagina um povo de talvez centenas, milhares, só um aceitou a palavra do Senhor. E nenhum dos amulonitas se converteu. E além de não se converterem, endureceram o coração e também o coração dos lamanitas, daquela parte da terra em que moravam. Então, além de endurecerem seus próprios corações, eles endureceram ainda o coração de outros habitantes daquela terra. Eles influenciaram outras pessoas. E aí a nossa influência está sendo para endurecer outros corações ou para enternecer os corações ao nosso redor? E aí, eles desejavam adotar um nome especial para diferenciá-los desses seus irmãos que seguiam as tradições de seus pais e não estavam seguindo ao Senhor, não conheciam a verdade ou não aceitaram a verdade. E aí o rei vai consultar Arão e muitos dos sacerdotes para saber qual nome eles deveriam adotar. E aí temos o 17. E aconteceu que escolheram o nome de Anti-Nefe-Leitas e foram chamados por esse nome e não mais foram chamados de Lamanitas. Esse foi o nome que eles escolheram. Nós não sabemos ao certo por que esse nome. É certo aí que o anti não é do prefixo grego que significa contrário, oposição. Então, há várias suposições. Alguns dizem que esse anti vem de palavras hebraicas que podem dizer seguidor. Alguns dizem que é a semelhança de. Então, nós não sabemos. É tanto que a grafia em português de anti é com acento. Quando o nosso anti, como por exemplo, anticristo, não tem acento. E é comum ver esse nome anti no livro de Mórmon. Então, talvez até possa ser um título. Nós não sabemos até o momento, mas não devemos supor que seja do radical grego, que significa oposição ou contrariedade. Então, o nome deles, Anti-Nefe-Leitas. E no versículo 18 diz que é interessante, quando antes os lamanitas eram descritos como um povo preguiçoso, olha o que diz agora no 18, e começaram a ser um povo muito industrioso. Sim, e fizeram-se amigos dos nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles e a maldição de Deus não mais os acompanhou. Então vejam que
eles começaram a ser industriosos, a trabalhar com as mãos, a desenvolver toda espécie de trabalho, não sendo mais preguiçosos, até a natureza deles foi modificada, porquanto eles se converteram ao Senhor. E é assim que é conosco. O elder Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em seus últimos discursos, ele falou sobre arrepender-se. E arrepender é quando a gente até modifica o jeito que respiramos, o jeito de olhar, o jeito de pensar, e foi isso que aconteceu. Tá? E essa maldição, a gente já viu em outras aulas, que seria relacionada aos convênios, principalmente os convênios do templo, que não foram retirados deles, eles puderam partilhar desses convênios junto com os nefitas. Tá? Em Alma 24, começa a haver uma diferença entre eles, porque daquelas cidades, os amalequitas, amulonitas, aqueles que estavam na terra ali ao redor e que não haviam se convertido, que não haviam adotado o nome de Anti-Nephi-Lehi, foram instigados a irarem-se contra seus irmãos, os Anti-Nephi-Lehitas. E vejam no versículo 2 de Alma 24, e seu ódio contra eles tornou-se muito intenso a ponto de começarem a rebelar-se contra seu rei e não mais quererem que ele fosse seu rei. Portanto, pegaram em armas contra o povo de Anti-Nephi-Lehi. E aí o rei passa o reinado ao filho, que recebeu o nome do próprio povo, Anti-Nephi-Lehi. E no versículo 4, morreu o rei no mesmo ano em que os lamanitas começaram os preparativos para guerrear o povo de Deus. E no versículo 5, quando Amon e seus irmãos e todos os que haviam vindo com ele viram os preparativos dos lamanitas para destruírem seus irmãos, dirigiram-se à terra de Midian. E lá, Amon encontrou todos os seus irmãos. E de lá se dirigiram à terra de Ismael para reunirem-se em conselho com Lamone, a gente lembra dele dos capítulos passados, e também com seu irmão Anti-Nephi-Lehi, aquele a quem havia sido dado o reino pelo pai de Lamone, a fim de decidirem o que deveriam fazer para defender-se dos lamanitas. Então eles iam se sentar em conselho para definir a estratégia de defesa. Tá? E aí, no versículo 6, ele enfatiza que não havia uma só alma, ninguém entre todo o povo que se convertera, que queriam pegar em armas. Eles não queriam nem pegar nas armas para se defender, não queriam fazer preparativo de guerra nenhum, tudo para não quebrar os convênios que eles haviam feito. E aí o rei, ele vai começar a falar sobre o assunto com o povo, e ele começa dizendo o seguinte no versículo 7. Ora, estas são as palavras que ele disse ao povo sobre o assunto. Agradeço a meu Deus, meu amado povo, que o nosso grande Deus em sua bondade tenha mandado estes nossos irmãos, os nefitas, ele se refere a Amon e os irmãos dele, pregarem a nós e convencerem-nos a respeito das tradições de nossos iníquos pais. E eis que agradeço a meu grande Deus por ter nos dado uma porção de seu Espírito, a fim de abrandar-nos o coração. Assim, estabelecemos relações com estes irmãos, os nefitas. E eis que também agradeço a meu Deus que, por iniciarmos essas relações, nos tenhamos convencido de nossos pecados e dos muitos homicídios que temos cometido. Versículo 9 é interessante porque uma boa amizade é essa. É aquela que quando nós iniciamos a relação de amizade, ela nos torna pessoas melhores, ela nos convence de nossos erros
para nos tornarmos cada vez melhor. Continuando no versículo 10, e agradeço também a meu Deus, sim, meu grande Deus, por haver nos permitido que nos arrependêssemos dessas coisas e também por haver nos perdoado nossos inúmeros pecados e os assassinatos que temos cometido, e por ter nos aliviado o coração da culpa pelos méritos de seu Filho. E no versículo 11, que está aí compartilhado, diz o seguinte: E agora eis que, meus irmãos, visto que tudo o que pudemos fazer, pois éramos os mais perdidos de todos os homens, foi arrependermos-nos de todos os nossos pecados. Então olha que interessante. A gente já viu essa questão de tudo o que pudermos fazer em 2 Nef, capítulo 25, 23. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. E o que é tudo o que pudermos fazer? Alguns interpretam essa escritura como sendo depois de nossos esforços máximos, até onde nós conseguimos. Na verdade, tudo o que pudermos fazer é o que o povo aí fez. Tudo o que pudemos fazer foi arrependermos-nos de todos os nossos pecados. Então é isso que nós podemos fazer, arrependimento, para sermos salvos pela graça. Não é o arrependimento que vai nos salvar, é tudo que a gente pode fazer, tudo que está ao nosso alcance limitado como homens naturais, como mortais, é nos arrependermos. E aí a graça entra em ação para nos salvar. Continuando 11, e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração. Porque isso foi tudo o que pudemos fazer, mais uma vez, para arrependermos-nos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha. Então, a gente entra com um arrependimento. Deus entra com sua infinita misericórdia e graça para sermos salvos. Ora, meus amados irmãos, já que Deus nos tirou nossas manchas e nossas espadas tornaram-se brilhantes, não as manchemos mais com o sangue de nossos irmãos. Então é interessante isso da espada tornar-se brilhante. Você não podia deixar, depois de uma guerra, a espada suja, porque ela sofreria o efeito daquelas substâncias, sangue ou o que fosse, corroendo a sua lâmina. Então eles geralmente tinham que deixá-la bem limpinha, lavada, tinham que polir novamente, tinham que afiar, tudo para se preparar, né, para a próxima batalha ou da próxima vez. Você não podia simplesmente meter a espada numa bainha e deixá-la lá, senão ela estaria inútil para o próximo uso, né? Não as manchemos mais com o sangue de nossos irmãos. Então Jesus Cristo faz isso com nossa espada, deixa ela brilhante. E a gente não pode mais sujar essa espada com as tradições do mundo, com as concupiscências dos homens, com a inveja, com a malícia, com os costumes, com a moda, as filosofias dos homens. Temos que deixar essa espada brilhante e pronta. Eis que eu vos digo, versículo 13, guardemos nossas espadas para que não se manchem com o sangue de nossos irmãos. A gente tem sempre essa expressão, o sangue dessa geração cair sobre nossas cabeças, caso nós não ensinemos o Evangelho e administremos as ordenanças desse Evangelho. Porque se novamente as mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho de nosso grande Deus, que será derramado para expiação de nossos pecados. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu torno a fazer o mesmo pecado, esse é o medo do rei dizendo, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho. No versículo 14, e o grande Deus teve misericórdia de nós e deu-nos a conhecer estas coisas, a fim de não perecermos. Sim, deu-nos a conhecer de antemão essas coisas, porque ama nossa alma bem como ama nossos filhos. Então é por isso que o Evangelho é ensinado. Por isso que a gente conhece tudo isso
de antemão para que a gente conheça porque ele nos ama. Portanto, em sua misericórdia, ele nos visita por meio de seus anjos. É interessante notar que anjos talvez venha da palavra malak em hebraico, que significa mensageiro. Não estou dizendo que anjos não existam, mas é bem comum na linguagem nefita adotar anjo como um mensageiro ou sacerdote ou aqueles homens ungidos de Deus para administrar as ordenanças do Evangelho. Então, em sua misericórdia, ele nos visita por meio de seus sacerdotes, dos seus mestres, dos seus diáconos, dos seus élderes, dos seus bispos, dos seus presidentes de estaca, para que o plano de salvação nos seja revelado, bem como, então, os missionários como esses anjos comissionados, esses mensageiros enviados da presença do Senhor, assim como as gerações futuras. Então, ele vai ser ensinado hoje, vai ser ensinado futuramente e foi ensinado também no passado. Versículo 17. E então aconteceu que quando o rei acabou de dizer essas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. Tá? Ou seja, aquelas armas de rebelião deles, eles deixaram enterradas, ou seja, voltaram ao pó da terra, como acontece com o nosso homem natural, com o nosso homem carnal. Viemos da terra, voltaremos da terra. Viemos da terra mortais, naturais, com esses sentimentos devem ser entregues, enterrados profundamente na terra, de onde não veio o nosso espírito, para que nós possamos ser espirituais. Isso fizeram porque, a seu ver, era um testemunho a Deus e também aos homens. Então, é igual a ordenança do Evangelho, quando nós fazemos, ela tem uma parte física na cerimônia, por exemplo, do batismo. Então, tem a parte espiritual, que é um testemunho a Deus, e também aos homens. Os homens veem o ato de ser mergulhado, de que nunca mais usariam armas para derramar sangue humano. E assim fizeram, prometendo e fazendo convênio com Deus de que, antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida. De que, ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam. Olha que interessante. E se nós pensássemos isso? Ao invés da gente tirar vantagem de um irmão, nós dermos vantagem a ele. E se ao invés da gente tirar a felicidade de um irmão, nós entregarmos felicidade a ele. Em vez de tirarmos as esperanças de um irmão, nós darmos esperança a ele. De que ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. Nós já vimos que isso foi mencionado antes, quando eles se tornaram um povo extremamente industrioso. E aí no versículo 19, eu chamo a atenção, ele diz o seguinte: e assim vemos que quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. Então, o que era antes um símbolo de guerra, agora termina se tornando um símbolo de paz. Então, o que antes a gente usava para a guerra, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, que possam agora, com a nossa conversão, ser um símbolo de paz. Versículo 21. Ora, quando o povo viu que os lamanitas vinham atacá-los, saíram-lhes ao encontro e prostraram-se por terra diante deles e começaram a invocar o nome do Senhor. E estavam nessa atitude quando os lamanitas começaram a atacá-los e a matá-los com a espada. E assim, sem encontrarem resistência alguma, mataram
1005 deles. E sabemos que eles são abençoados porque foram morar com o seu Deus. Então imagina a cena, eles ajoelhados na frente daquele povo obstinado, odioso, sanguinário, sem resistência alguma, sendo mortos. 1000 pessoas sendo mortas, 1005 para ser mais exato, porque eles não abriram mão dos convênios que fizeram. E olha que interessante, por conta dessa atitude, converteram outras pessoas. Então, às vezes, né, mesmo a atitude nos causando um mal tremendo, nós podemos torná-la uma atitude missionária para a conversão de outras pessoas. Ora, quando os lamanitas viram que seus irmãos não fugiam da espada, nem se voltavam para a direita nem para a esquerda, mas que se deitavam e morriam e louvavam a Deus até mesmo no momento de serem abatidos pela espada, ora, quando os lamanitas viram isso, abstiveram-se de matá-los. E muitos houve que se sentiram condoídos pelos seus irmãos que haviam caído pela espada, porque se arrependeram do que havia feito. Não diz aqui que todos viram nisso um exemplo de conversão e desejaram também ter aquela conversão, mas diz que muitos. Então, muitas vezes, nem todos que nos viram pedir demissão de um emprego que nos obrigava a trabalhar todo domingo vão criar aquela admiração por nós, talvez vão nos achar até bestas, mas muitos vão dizer, puxa, eu quero conhecer mais essa religião ou esse evangelho que motiva um homem a perder o seu sustento, a quebrar os seus convênios. E no 26, e aconteceu que naquele dia, ao povo de Deus, juntaram-se mais do que o que haviam sido mortos. Então, eles tiveram muito mais gente se unindo à igreja do que muita gente se partindo da igreja por conta da morte. Então, foi superior o número, e os que foram mortos eram justos. Não temos, portanto, razão para duvidar de que foram salvos. Que legal, né? Nós termos certeza. Esse é o chamado de eleição que nós comumente falamos na igreja, é não ter razão para duvidar de que foram salvos. É em vida saber que leva uma vida tão reta que se o Salvador chamar agora, nós estaremos junto com ele no reino celestial. E não havia um homem iníquo entre os que foram mortos. Mais de 1000, porém, chegaram ao conhecimento da verdade. Então, se 1005 tinham morrido, mais de 1000 se converteram. E assim vemos que o Senhor trabalha de vários modos para salvar seu povo. Às vezes, e infelizmente, acontece dessa salvação vir à custa do sofrimento daqueles que pregam a palavra do Senhor, daqueles que são convertidos ao Evangelho do Senhor. Vejam os mártires, temos vários que deitaram as suas vidas justamente por não negarem a Jesus Cristo. Versículo 30 de Alma 24, e assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, ou seja, a espada limpinha novamente, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido. Por isso que eles não queriam manchar mais a sua espada, porque o povo torna-se ainda mais endurecido e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. Então é bem pior quando nós decidimos voltar aos pecados que cometíamos, porque aí nós voltamos muito mais endurecidos. E aqui nós vamos chegar num ponto em que os lamanitas eles ficam muito mais irritados em Alma 25 por conta daqueles, né, que foram mortos. E aí eles juraram vingança contra os nefitas e não mais tentaram matar o povo de Antinef-Lei naquela ocasião.
eles não se voltaram mais contra o povo anti-Nef-Leí, tá? Mas eles juraram vingança aí contra os nefitas. Talvez, nossa, por quê? Eles ficaram ensinando essas palavras. Olha só o que deu, tá vendo? Eles morreram a troco de nada, não ofereceram nem resistência. E aí tomaram os exércitos e atravessaram as fronteiras de Zaraenla e atacaram o povo que estava na terra de Amoni e destruíram esse povo. E depois, muitas mais batalhas eles tiveram contra os nefitas e eles foram repelidos, foram mortos. E entre os que foram mortos, é relatado no versículo 4 que estava quase toda a descendência de Amulon e seus irmãos, que eram os sacerdotes de Noé. Lembram-se que Amulon era uma das cidades que o pessoal não se converteu. E os remanescentes, eles fugiram para o deserto, né? E eles usurparam poder e autoridade e fizeram muitos dos lamanitas perecer pelo fogo devido à sua crença. Foi o que aconteceu já lá atrás, quando eles queimaram, né, as mulheres e as crianças no fogo. E aí, depois de tantas aflições que eles sofreram, eles começaram a se lembrar das palavras de Arão e dos irmãos que haviam pregado na terra. Isso está no versículo 6, Alma 25, 6. Infelizmente, parece que é da natureza humana a gente ter que sofrer, ter que ter perda para dar valor ao que a gente tinha, ao que a gente aprendeu. E aí eles começaram a acreditar nas tradições do Nefitas, acreditar no Senhor, tá? E muitos foram convertidos aí no deserto. Também está lá registrado no versículo 6. Vê como o Senhor trabalha com aquele evento dos anti-Nef-Leitas sendo mortos sem resistência. Muitos foram convertidos naquele dia, muitos foram convertidos depois. E aí, todos aqueles que acreditavam nas doutrinas dos neores, nas doutrinas pregadas falsamente, terminaram sendo mortos para não contaminar o povo novamente. E aí, por conta disso, muitos desses irmãos lamanitas começaram a perseguir os descendentes de Amulon, irmãos, e começaram a matá-los. E aí se cumpre o que Abinadi falou a respeito dos descendentes dos sacerdotes, que seriam perseguidos até os dias de hoje, porque ele profetizou que o que fosse feito a ele também seria feito para sua descendência. Então muitos morreram também pelo fogo. O versículo 13, Alma 25, 13, vai dizer o seguinte: E aconteceu que quando os lamanitas viram que não conseguiam sobrepujar os nefitas, voltaram para sua própria terra. E muitos deles foram morar na terra de Ismael e na terra de Nef, unindo-se ao povo de Deus, que era o povo de Anti-Nef-Leí. Então, como diz o ditado, né, não pode que o inimigo junte-se a ele. Foi isso que eles fizeram. Eles aí foram convertidos e se tornaram também do povo anti-Nef-Leí. E eles também enterraram suas armas de guerra, segundo haviam feito seus irmãos, e começaram a ser um povo justo, e trilharam os caminhos do Senhor, e procuraram guardar seus mandamentos e seus estatutos. Olha que é interessante, eu acho, que ele diz, começaram a ser um povo justo. Eles não foram do dia para a noite, mas eles começaram a ser, como nós não seremos do dia para a noite justos. Mas quando nós frequentamos a igreja, estudamos as escrituras, participamos das atividades, nos engajamos no Evangelho de Cristo, nós começamos a ser um povo justo e procuramos guardar seus mandamentos e seus estatutos. A gente não vai guardar todos também da noite para o dia. A gente vai escorregar aqui, ali, mas a gente vai se esforçar sempre, procurando, começando a ser esse povo justo. Sim,
e guardaram a lei de Moisés, pois era necessário que ainda guardassem a lei de Moisés, porque não estava toda cumprida. A lei de Moisés cumpre-se justamente em Cristo. Mas não obstante a lei de Moisés, aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo. Então eles estavam guardando os mandamentos, as leis da forma que eles tinham, até que chegasse Jesus Cristo. Mas eles nunca perderam de vista a Jesus Cristo, que era para onde a lei de Moisés apontava. Considerando a lei mosaica um símbolo de sua vinda e acreditando que deviam praticar aquelas cerimônias exteriores até o tempo em que ele lhes fosse revelado. Então, essas cerimônias todas de Moisés, a lei mosaica, apontava para Jesus Cristo. E eles sabiam disso, portanto, guardavam a lei mosaica até vir a Jesus Cristo. E olha que interessante isso, já naquela época eles não acreditavam que a salvação lhes viesse por meio da lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo. E assim, por meio da fé, mantinham a esperança da salvação eterna, confiando no espírito de profecia. Apocalipse 19:10, o testemunho de Cristo é o espírito de profecia que falava dessas coisas futuras. Versículo 17 de Alma 25, e então, eis que Amon e Arão e Omner e Imne e seus irmãos se regozijaram imensamente pelo êxito obtido entre os lamanitas, vendo que o Senhor lhes havia concedido conforme as suas orações e que ele havia também cumprido sua palavra em cada pormenor. E aí deixa eu contar um segredo, ele cumpre também cada pormenor das promessas que tem para cada um de nós. É só nós confiarmos nele. Demorou, talvez, para chegar para Arão, Omner, Imne, Amon. Eles não tiveram sucesso de pronto, sofreram muitas aflições, mas o Senhor termina cumprindo cada pormenor de sua palavra. E aí nós vamos para o capítulo 26 de Alma, que é isso que Amon está falando para os irmãos, talvez depois de ver essa obra que eles fizeram, né? E aí ele faz uma pergunta no 2, quais grandes bênçãos ele nos concedeu, podeis dizer? E aí ele próprio responde, aquela pergunta retórica que fazia com que os irmãos parassem para pensar o que temos de grandes bênçãos que foram cumpridas em cada pormenor pelo Senhor. Versículo 3 de Alma 26. Eis que respondo por vós, pois nossos irmãos lamanitas estavam em trevas, sim, no mais tenebroso abismo. Quantos deles, porém, foram levados a ver a maravilhosa luz de Deus? E esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. Lembrem-se lá no encontro desses filhos de Mosias com Alma, né, que eles haviam se devotado a muita oração, pedindo que fossem instrumentos nas mãos do Senhor para talvez levar alguns à conversão. Então o Senhor cumpriu exatamente o pedido que eles faziam em oração. E no versículo 5 de Alma 26 diz, eis que o campo estava maduro, ou seja, já está pronto para ser colhido. E abençoados sois por haverdes usado a foice e cegado com vigor. Sim, haveis trabalhado o dia todo, e eis o número de vossos feixes. Olha quantas pessoas vocês não desistiram de trabalhar. Vejam agora quantas almas foram convertidas. E serão recolhidos aos celeiros para que não sejam desperdiçados. E é isso que hoje nós tentamos fazer, é recolher essas almas aos celeiros. Aí está uma representação da nossa igreja em São Bento do Sul. O templo também é um celeiro, que é o destino de todo esse membro. Nós tentamos levar todos a fazer os convênios no templo, ou seja, no celeiro do Senhor, para que não sejam desperdiçados. Sim, não serão abatidos pela tempestade no último dia. É uma promessa do Senhor. Sim, nem perturbados pelos furacões. Mas quando vier a tempestade, serão reunidos em seu lugar,
para que a tempestade não os possa atingir. Lembra da parábola de Cristo, do sábio e do tolo? Sábio, construindo a casa sobre a rocha, desce a chuva e nada. O tolo, construindo a casa sobre a areia, desce a chuva e ela se esvai toda. Sim, nem serão impelidos pelos fortes ventos para onde o inimigo queira levá-los. Estarão firmes na rocha do Salvador. Não cairão em qualquer vento de doutrina, como fala Tiago em sua epístola, tá? Como também nós vimos que as ovelhinhas foram dispersas em várias direções, ou seja, o inimigo não vai levá-los a lugar nenhum, porque estão firmes na rocha, que é nosso Salvador. E versículo 7 de Alma 26. Mas eis que estão nas mãos do Senhor da colheita, e pertencem-lhe, e ele levantá-los-á no último dia. É por isso que o destino de todo membro é o templo, é o celeiro, para estar protegido dessas tempestades dos últimos dias e estar nas mãos do Senhor da colheita, para que sejam levantados no último dia. E no versículo 10, 11 e 12 de Alma 26, e aconteceu que, tendo Amon pronunciado essas palavras, seu irmão Arão censurou, dizendo: tema, Amon, que tua alegria te leve à vanglória. Ele disse: opa, Amon, peraí, tá ficando orgulhoso, não foi por ti, né? Versículo 11, Amon, porém, disse-lhe: não me vanglorio de minha própria força, nem de minha própria sabedoria. Mas eis que minha alegria é completa, sim, meu coração transborda de alegria, e regozijar-me-ei em meu Deus. Sim, sei que nada sou, quanto à minha força sou débil, ou seja, quanto à minha força ela não vale de nada. E é o mesmo Amon que falou sobre cortar os braços, né? Apresentou aquela força imensa para proteger os rebanhos do rei. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Olha que interessante. Com a sua força, com a força de Deus, com a força da expiação de Jesus Cristo, com a força da fé que temos no Senhor Jesus Cristo, podemos também fazer todas as coisas. Sim, eis que fizemos muitos milagres nesta terra, pelo que louvaremos o seu nome para sempre. Então nós também podemos fazer muitas dessas coisas. Versículos 13, 16 e 17 de Alma 26. Eis que quantos milhares de nossos irmãos ele livrou das penas do inferno, e eles foram levados a cantar o amor que redime. Lembra tudo isso? De conversão, de Alma 5, discurso de rei Benjamim, e isto graças ao poder de sua palavra que está em nós. E aí também, num duplo sentido na palavra, poder de Cristo, o sacerdócio que estava neles, né? E o poder da própria palavra do Evangelho de Jesus Cristo que eles traziam para aquele povo. Não temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Gloriemo-nos, portanto, sim, gloriar-nos-emos no Senhor. Sim, rejubilar-nos-emos, pois nossa alegria é completa. Sim, louvaremos nosso Deus para sempre. Quem poderá gloriar-se demasiadamente no Senhor? Sim, quem poderá falar em demasia de seu grande poder e de sua misericórdia e de sua longanimidade para com os filhos dos homens? Nunca é demais a gente falar do grande poder, da misericórdia, da longanimidade de Jesus Cristo para conosco. Eis que vos digo que não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Quem havia de supor que nosso Deus seria tão misericordioso a ponto de resgatar-nos de nosso estado terrível, pecador e corrompido? Aqui ele fala da própria experiência dele. Quem é que podia imaginar que a gente que vivia contra a igreja, agora a gente está sendo instrumento para a conversão de outras pessoas? Versículos 21 e 22. E agora, meus irmãos, que homem natural existe que conheça essas coisas? Digo-vos que não existe quem conheça essas coisas a não ser o penitente, né? Lembra-me quando ele fala para Oliver, dizendo que falaria coisas que nenhum homem sabe
Nenhum homem natural conhece essas coisas, a não ser aquele que tem o Espírito do Senhor. Esses são os mistérios do Senhor. São concedidos a esses penitentes, sim, aquele que se arrepende e exercita a fé, e faz boas obras, e ora continuamente sem cessar. A esse é permitido conhecer os mistérios de Deus. Então, o que eu preciso fazer para conhecer os mistérios de Deus, que são essas verdades que somente nos serão reveladas por meio do Espírito? Se arrepender, exercitar a fé, fazer boas obras e ora continuamente sem cessar. Sim, e a esse será permitido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a esse será permitido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi permitido levar esses nossos irmãos ao arrependimento. Foi por conta dessas coisas. Lembre-se também no encontro de alma com esses filhos de Mosias que eles disseram que oravam, jejuaram. Era isso do arrependimento. E vamos cruzar Alma 26, 21 com o versículo de Doutrina e Convênios que citei, Doutrina e Convênios 6, 24. E agora? Eis que recebeste um testemunho. Porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, famílias eternas, ordenanças no templo, o que é selado aqui na terra é selado nos céus, trabalho vicário, coligação de Israel, todas essas coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? O que a gente está esperando mais? Todas essas coisas são o testemunho que nós buscávamos sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, coisas que homem natural algum conhece, coisas que homem natural algum sabe. Versículos 27 e 28 de Alma 26. Ora, quando nosso coração se achava deprimido e estávamos para voltar, eis que o Senhor nos confortou e disse: Ide para o meio de vossos irmãos os lamanitas, e suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenhais êxito. Lembram também a aula passada que nós discutimos? Nós deveríamos ser pacientes nas aflições para dar bom exemplo em mim. É isso que o Salvador fala, para dar bom exemplo do nome dele. E assim nós teremos êxito. E agora eis que viemos e permanecemos entre eles, e temos sido pacientes em nossos sofrimentos e padecido toda sorte de privações. Sim, viajamos de casa em casa, contando com a misericórdia do mundo, não somente com a misericórdia do mundo, mas com a misericórdia de Deus. Não é assim que os missionários fazem de porta em porta, de casa em casa, contando com a misericórdia do almoço que nós ofertamos a ele? E não é só por conta da nossa misericórdia, mas a misericórdia de Deus que provê esse sustento para eles. Versículos 30 e 31. E padecemos toda espécie de sofrimentos. E tudo isso para que, talvez, pudéssemos ser um instrumento da salvação de alguma alma. Falamos na aula passada sobre o exemplo. É por isso que o exemplo é muito mais forte do que qualquer palavra. A paciência nas aflições seria esse exemplo que levaria à conversão de muitos mais lamanitas. E supunhamos que nossa alegria seria completa se porventura conseguíssemos ser instrumento da salvação de alguns. Agora, eis que podemos olhar e ver os frutos de nosso trabalho. E são eles poucos? Eu vos digo, não, são muitos. Sim, e podemos testemunhar a sinceridade deles por causa de seu amor a seus irmãos e também a nós. Às vezes a gente está achando que está fazendo pouca coisa, mas a gente pode contar as maçãs que uma árvore dá, mas não podemos contar as árvores que uma maçãzinha daquela vai dar futuramente. Vamos cruzar também essa passagem com Doutrina e Convênios 18, 15. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, às vezes essa única alma que você vai trazer é a sua conversão. Quão grande será a vossa alegria com ela
no reino de meu Pai. Essa é a alegria completa. É tanto que o Senhor diz que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito imortalidade e vida eterna a todos os homens. Passamos então para Alma capítulo 27, que o Senhor manda o povo diante Néfilei seguir Amon a um lugar seguro. E diz no versículo 5, versículo 6 e versículo 7 de Alma 27. Reunamos este povo do Senhor e desçamos a terra de Zaraela, onde estão nossos irmãos, os nefitas, e fujamos das mãos de nossos inimigos, a fim de não sermos destruídos. Temos vários exemplos de homens justos fugindo da mão de inimigo. Eu começo com o exemplo, por exemplo, de José do Egito, que fugiu da sua inimiga naquele momento que o destruiria se ele permanecesse ali. Mas disse-lhes o rei: eis que os nefitas nos destruirão por causa dos muitos assassinatos e pecados que contra eles cometemos. Olha, eles não vão nos aceitar lá. A gente fez muita coisa contra o povo nefita. E Amon disse: irei e consultarei o Senhor. E se ele nos disser que desçamos até nossos irmãos, ireis? Eu vou orar para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. E se ele disser que o livro de Mórmon é verdadeiro, eu vou me filiar a essa igreja? Olha, eu vou consultar ao Senhor para saber se o dízimo é uma lei dele. Se eu sentir que é uma lei dele, eu vou pagar o dízimo e por aí vai. Nós devemos estar dispostos a agir de acordo com a resposta que obtiver. Versículos 8, 9 e 10. E disse-lhe o rei: sim, se o Senhor nos disser que devemos ir, desceremos até nossos irmãos e seremos seus escravos até repararmos os muitos homicídios e pecados que cometemos contra eles. Então vejam como eles entendiam do arrependimento. Eles queriam restituir, embora, claro, não se conseguisse restituir a vida de alguém, eles queriam reparar, queriam pagar essa dívida de alguma forma. E eles queriam e topariam até ser servos. Mas Amon disse-lhe: é contra a lei de nossos irmãos que foi estabelecida por meu pai, que haja escravos entre eles. Desçamos, portanto, e confiemos na misericórdia de nossos irmãos. Então eles só, vamos lá que o Senhor vai prover e a gente precisa confiar na misericórdia deles, já que eles são convertidos ao Senhor. Disse-lhe, porém, o rei: perguntai ao Senhor, e se ele disser que devemos ir, iremos. Se ele disser que devemos estudar as Escrituras, estudaremos. Se ele disser que devemos ir ao seminário, iremos. Se ele disser que devemos frequentar as aulas do instituto, frequentaremos. Do contrário, pereceremos na terra. E aconteceu que, quando Amon se dirigia àquela terra, ele e seus irmãos encontraram Alma no lugar já mencionado, e esse que foi um encontro muito alegre. Então aí chegamos àquela parte do encontro de Alma com os irmãos deles em Cristo, os filhos de Mosias. É justamente esse versículo 16, Alma 27, 16. Versículo 17 e 18, ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou. Sim, ele ficou tão elevado, tão cheio dessa alegria de seu Deus, que se exauriram as forças e caiu por terra novamente. Ora, não foi isso alegria extrema? Eis que essa é a alegria que ninguém recebe, senão o verdadeiro penitente e o que humildemente busca a felicidade. Tá? Então nós temos sim que correr atrás da nossa felicidade. Aquele humilde que busca a felicidade, o verdadeiro arrependido, penitente, pode ter essa mesma alegria que Amon teve. Deixo aí o link de um discurso bem interessante da Conferência Geral de outubro de 2002, que fala basicamente a alegria e felicidade. Qual é a diferença entre os dois? Passageiro, temporário, perene, eterna. Seria legal dar uma conferida nesse discurso. Versículos 29 e 30 do capítulo 27 de Alma. Portanto, preferiram a mais terrível e afrontosa morte que seus irmãos pudessem infligir-lhes,
a levantar sua espada ou cimitarra para feri-los. E assim era um povo zeloso e amado. Eles guardavam os mandamentos do Senhor, tinham zelo no cumprimento dos seus chamados e eram, por isso, amados. Um povo altamente favorecido pelo Senhor. Quando guardamos os mandamentos, o Senhor vai nos abençoar, tanto material quanto espiritualmente. Então, Alma, capítulo 28, né? O povo de Amon tinha se estabelecido na terra de Gerson e uma igreja também foi organizada. E aí eles fizeram uma barricada, eles espalharam nefitas, exército de nefita por toda a terra para que eles não fossem ameaçados pelos lamanitas, mas houve sim uma tremenda batalha. É descrito até em Alma 28:2, como ainda não se tinha visto entre todo o povo daquela terra, desde o tempo em que Eleí havia deixado Jerusalém. Dezenas de milhares de lamanitas foram mortos e dispersos. E não foram só os lamanitas, não, que sofreram. Então, isso mostra mais uma vez que nós, mesmo estando cumprindo com os mandamentos do Senhor, sendo povo zeloso e amado, ainda podemos sofrer muitas perdas, né, na mão dos iníquos. E o Senhor não vai nos privar disso, porque faz parte do propósito. E diz no versículo 3, também houve uma terrível matança entre o povo de Nefe. Não obstante, os lamanitas foram rechaçados e dispersos, e o povo de Nefe retornou à sua terra. Então foi uma época terrível para eles. Era viúva chorando por marido, pai chorando pelos filhos. Tá? Versículo 6, e seguramente esse foi um dia tristíssimo. Sim, um tempo de sobriedade, um tempo de muito jejum e oração. Então todos nós talvez temos esse tempo de guerra em nossa vida, um tempo tristíssimo, que nós aí nos aproximamos firmemente do Senhor em jejum e oração, tempo de sobriedade, tá? Mesmo sendo fiéis seguidores de Jesus Cristo, vamos ter que enfrentar essas batalhas. E aí a gente chega ao versículo 12, que compartilho com vocês aí na tela, versículos 12, 13 e 14. Enquanto muitos milhares de outros, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança e até sabem, segundo as promessas do Senhor, que eles serão elevados para habitar a mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. Vemos assim quão grande é a desigualdade entre os homens por causa do pecado e da transgressão e do poder do diabo. Não só desigualdade material, física, mas a desigualdade espiritual, que provém dos astutos planos por ele engendrados para enredar o coração dos homens. E assim vemos a grande necessidade que o homem tem de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor, é trabalhar e trabalhar com afinco. E assim vemos a grande causa da tristeza, como também da alegria. Tristeza, devido à morte e destruição dos homens, e alegria, por causa da luz vivificante de Cristo. Então, tristeza por conta da morte espiritual, do pecado, alegria por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E é aí que a alma clama no capítulo 29, depois de ver toda essa destruição desse tempo de sobriedade, esse tempo tristíssimo. Eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. É isso que ele diz no versículo 1. Eu queria ser como aquele anjo que veio falar comigo, que proporcionou meios para que eu me convertesse. No versículo 2, sim, se eu fosse esse anjo, eu declararia a todas as almas, com voz como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Disse, eu queria ser esse anjo para que não tivesse mais essa tristeza por conta da iniquidade,
que nós estamos vivenciando no meio de nosso povo. E no versículo 5, e que o bem e o mal se apresentam a todos os homens, e aquele que não distingue o bem do mal não é culpado, mas aquele que distingue o bem do mal, a ele será dado segundo os seus desejos. Deseja ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou o remorso de consciência. Então, nós que já temos essa luz vivificante de Cristo, sabemos exatamente o bem ou o mal, podemos distinguir. É até uma das promessas da cerimônia iniciatória do templo, que nós possamos distinguir o bem do mal. Então, nós já sabemos distinguir o bem do mal por conta desses convênios que temos com o Senhor. Tá? Versículos 13, 15 e 17. Sim, e aquele mesmo Deus estabeleceu sua igreja entre eles. Sim, e aquele mesmo Deus chamou-me com um santo chamado para pregar a palavra a este povo e permitiu que eu alcançasse grande êxito, com o que muito me regozijo. Alma refere ao seu chamado de ser um missionário. Eis que trabalharam muito e colheram muitos frutos, e quão grande será a sua recompensa. Versículo 15. E podemos cruzar com João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então nós fomos escolhidos pelo Senhor, assim como Alma foi escolhido, assim como todos esses foram preordenados para pregar o Evangelho e colher esses frutos, ou seja, dar fruto, e que esse fruto permaneça firme no Evangelho, nessa salvação de Cristo. E o versículo 17, e agora possa Deus conceder a esses meus irmãos que se assentem no reino de Deus. Sim, e também todos os que são os frutos de seus trabalhos, para que não saiam mais, ou seja, que o fruto permaneça, e louvem-no para sempre. E conceda a Deus que aconteça segundo minhas palavras, de acordo com o que disse. Amém. Então, que nós todos possamos nos esforçar para ser esses instrumentos nas mãos do Senhor, que nós possamos dar bons frutos e que esse fruto possa permanecer para sempre, junto com o Senhor da colheita.